Limpar a máquinas era nós pegávamos em desperdícios que era restos de fio, tecido não, era mais de fio, tecido, daquilo era não havia restos de tecido, aquilo papava-se bem. Deus me livre se fizesse um defeito. Sabe que antigamente era assim, antigamente se a pessoa fizesse qualquer coisa até tinha que pagar, o empregado tinha que pagar. Isso pronto, era um bocado assim. Era restos de fio, que mesmo que já pronto, não servia para mais nada, então pegava tudo naqueles restos e então limpávamos as máquinas, onde fosse preciso acabava uma teia, quando era para mudar de artigo acabava uma teia, então aquela teia acabava, ia meter outra, onde se meter outra limpava-se a máquina toda, pegava um desperdício, e um bocado de gasóleo ou petróleo e pegávamos e limpávamos a máquina toda bem limpinha, está limpinho. A importância de limpar a máquina era muito importante, porque a máquina suja não suja o tecido. Se o trabalhador que está a trabalhar com ela, se ela estiver limpa, pode pôr as mãos em qualquer sítio e depois pode pôr a mão no fio e não suja. É muito importante isso, muito importante. E depois sabe que geralmente as máquinas têm óleos aqui e os óleos são muito difíceis de tirar do tecido, seja ele que for. E então se a máquina estiver limpa, mesmo para o tecelão, que é quem está a trabalhar com a máquina, é muito mais... Pronto, é mais fácil, não tenho que ter aquele cuidado, não posso pôr ali a mão porque tenho óleo, não sei o quê. Assim como não há mistura de fios Isso mesmo, se está uma teia preta de um lado e está outra teia de branco do outro lado, por exemplo, mas se aquele estiver limpinho e tiver cotoninho em cima, o que é que acontece? Eu nunca tenho aquele perigo de contagiar o branco com o preto e não sei o quê, muito cotono, isso a limpeza, mesmo seja no que for, é muito importante a limpeza. Quando as máquinas é que tinha que limpar, as máquinas era assim, por exemplo, dependia das teias que acabasse, porque as teias, é assim, uma teia dura 30 dias, ou 15, ou depende se for grande ou pequena, então quando aquela acaba, vai outra, e antes de meter a outra tem que se limpar. Numa tecelagem, por exemplo, com 100 máquinas, pode acabar 3 ou 4 em cada turno. Então, se houvesse 3 ou 4, essas tinham que ser limpas antes de meter outra teia. Então, mas podemos fazer uma média de 5 máquinas em cada turno para limpar. Éramos 3 ou 4. Depois fui distribuir fio. Distribuir fio, como era distribuir fio? Foi um bocado duro, porque era assim, haviam muitas cores aqui na tecelagem. Na tecelagem, vamos por uma hipótese que haviam 50 cores, por exemplo. As cores são estipuladas por números. Aqui não é o preto nem o branco, não sei o quê, tudo por números. Então, o que é que acontece? O distribuidor de fio tinha que saber aqui quase tudo de cor. Quase tudo de cor para não fazer asneiras. Então, o que é que eu tinha que fazer? Nós tínhamos a distribuir o fio, tínhamos que ver qual eram as máquinas que estavam a gastar aqueles X números de cores, tudo direitinho, e ainda tínhamos que fazer outra coisa que era mais difícil. Tínhamos a caneleira que tinha que encher as cores. Claro, se eram 50 tiares, só tinha 50 tiares para encher de cores, mas eu não tenho 50 fusos, isto é, eu não tinha uma caneleira para cada tiar. Então o que é que eu tinha que fazer? Tinha que fazer o seguinte, que isso era muito importante. Tínhamos que, depois de encher, por exemplo, 1 hora desta cor, dizíamos à senhora da máquina, olha, tire-me esta cor, ponha-me aquela, e depois tinha que ter sempre o cuidado, senhora, esta já chega, ponha-me aquela, e ponha-me aquela, e ponha-me aquela. E eu tinha que ir à caneleira, pôr as cores todas que eu precisava para as máquinas, para aquele lote de máquinas que estava ali assim. E depois de estar tudo organizado, estar todas as cores, tudo que eu precisasse, então pegava nelas, distribuía-as todas pelos tiares que era preciso. Isso era muito duro, digo-lhe já, isso era difícil. Era difícil porque nós não tínhamos... Aquilo era muito ao certinho. E se um fuso variava, nós já não tínhamos a cor para meter naquele tiar. Então já tínhamos de tirar a outra e disse, senhor, por favor, tire-me essa bobina e meta-me esta cor, porque o tiar está quase a parar. E nós lá íamos, isso pode parar a produção, porque se nós não estávamos atentos, se calharmos de esquecer uma cor qualquer e chegámos lá, porque às vezes podia haver uma máquina que só estava, nós tínhamos de 50 máquinas, só um é que gastava 1000 ou 1002. Nenhum mais gastava, claro. Eu ali bastava pôr meia hora um fuso a trabalhar, só para aquela cor já chegava. Mas se calhava-me de distrair-me um bocado, quer dizer, estava a precisar daquele fuso para outra cor. Isso foi um bocado... Eu, os serviços de fio devia ter à volta de uns 3 anitos. Eu gostava pela maneira de trabalhar dela. O que mais me custou nessa função foi não ter máquinas suficientes para eu ter mais liberdade de pôr o fio que eu quisesse. Que eu não tinha liberdade, porque era ali muito a ajustar. Agora, se eu tivesse mais máquinas para pôr mais quantidade de cores,
Eu então estava, porque o meu tempo chegava, quando chegava, o tempo não chegava porque em vez de levar, por exemplo, 10, só levava 5, mas se eu levasse 10 já chegava para 3 horas, eu só levava 5, só levava para uma. Programar Mais, só que eu não podia porque a máquina não me dava mais. Depois dessa função de distribuir trama, fui para ajudante de selão, mas aí andei pouco tempo a ajudar os selões a ver como é que se trabalhava nos tiares e a meter os fios de cedeira. Sempre dentro da tecelagem, foi sempre dentro da tecelagem. Andei algum tempo como era, como a ver como é que se funcionava, porque eu ao levar trama já via que nós temos um bocado de liberdade, já vemos como é que funciona tudo, como é que uma teceleira fazia para meter os fios, para levar, bom. Então aí depois o mestre tirou-me de levar trama e andei a ajudar os tecelões algum tempo. E então ele, depois de andar algum tempo, pôs-me a ajudar a amarrar teias. Amarrar teias, qual é a função da amarrar teias? Acaba uma teia, então nós para pôr outra, o que é que fazemos? Antes daquela não deixamos acabar mesmo até ao fim. Deixamos um bocado, que é para amarrar a outra. Porque se não tiver pontas não podemos dar nós, não é? Deixamos um bocado e então tiramos fora, fazemos a cruz, que é muito importante fazer a cruz. Cruz que é pôr um fio em baixo e outro em cima. E depois damos meia volta e pomos o de baixo, o que estava em baixo, pomos em cima. Então fica ali uma cruz feita. A cruz para que é? Mesmo independentemente de ser uma teia lisa ou de cores, ou xadrez, estamos a apanhar sempre, só, ao amarrar, só apanhamos um fio de cada vez, porque um está em baixo, outro está em cima. Mas em cores tem que ser mesmo assim, porque em cores, se nós não apanhar o fio direito no sítio certo, depois o padrão à frente, o desenho vai-nos ficar mal. Nesse serviço de amarrador, claro, fui para a beira de uma pessoa com muita experiência, não é? Era um senhor de Vizela que já não trabalha aqui, eu acho que ele ainda não morreu, acho eu que não. Era só o Sr. Freitas. Não, ele era amarrador, era profissional amarrador. Ele era amarrador e eu, como fui para amarrador, puseram-me à beira de uma pessoa amarrador, que sabia amarrar. Esse senhor, não sei, quando vim para aqui, ele já trabalhava aqui meia dúzia de anos, à vontade. Explicou-me ali tudo direitinho, tiras o órgão fora, antes de tirar fazes a cruz, dá a cruz, tiras fora, chamas, neste caso, dá-se conhecimento ao mestre, põe lá os homens, neste caso os rapazes que é para limpar, os adolescentes, como no meu caso também já andei, que agora era o segundo grupo, ou o terceiro, já não sei. Já era uns anos, porque aquilo era sempre a mudar. Chamava, limpava aquilo tudo limpinho, então ia-se buscar a teia à engomadeira, punha-se a teia no tiar, depois ela está metida no tiar, temos um cavalete próprio para ir a preparar, pomos em cima de um cavalete próprio para ir a preparar o que é preparar a teia. Pô-la em cima do cavalete, escová-la bem escovadinha, e separar os fios todos, porque ela vem com goma da teia e vem com os fios colados. Nós o que vamos fazer? Vamos escová-la para o fio ficar todo aberto, não ficar nenhum fio pegado um no outro. Porque é importante para a máquina o amarrar, porque a máquina só pega um fio de cada vez. A máquina é feita para pegar um fio de cada vez. Se o fio não estiver escovado, não estiver separado um do outro, a máquina, em vez de pegar, não pega em 3 ou 4, não sei o quê. Não fica, ela depois nem chega, fica mal, fica pior que mal. Não chega, não pode ser. Então, quer dizer, depois do cavalete tem que se pôr a teia em cima do cavalete e prepará-la, bem prepará-la. Ao preparar, o que chama-se preparar é escová-la bem escovadinha e pôr o fio, ter o cuidado todo de pôr o fio, nenhum fio pegado no outro. Quando não estiver um fio nenhum pegado no outro, passamos um pente grande a toda a largura da teia e sabemos que está em condições. Então pegamos na outra que já estava no tiaco, fizemos a cruz, pomos em cima daquela e há uma máquina específica para amarrar. Pomos a máquina em cima do cavalete, que o cavalete já é feito para aquela máquina, vamos lá trabalhar, e ela então tem que amarrar sempre um em baixo e outro em cima, que é a teia que nós pusemos e a teia que já estava a emendar. E ela então faz esse processo todo até ao fim. Sabemos que ao fim que não sobrou nenhum, a que vai é sempre igual, tem um número de fios igual à que já está a andar, tem que ter, é obrigatório ter. E nós, no fim, sabemos que não sobrou nenhum, sabemos que está o serviço bem feito. Pronto. Muita mão humana, porque a máquina, antes de pôr a máquina em cima, por exemplo, enquanto que a máquina amarra em meia hora, nós temos, antes da máquina amarrar meia hora, temos 1 hora quase de trabalho. A amarrar teias, só nesse serviço é sempre 3 em cada turno. Agora, e antigamente também eram mais ou menos 3 em cada turno, porque cada turno podia acabar 4 ou 5 teias e 3 pessoas chegam para amarrar, 3 pessoas amarram muitas teias. Depois dessa função de amarrador, fui para tecelão, estive a tecelão em algum tempo. Foi interessante porque eu, entretanto, amarrador, fui para a tropa. Depois vim para a tropa, claro, eu enquanto estive lá ano e meio, não podia, tinha que arranjar outro para amarrador. Pronto, arranjaram outra pessoa para amarrador
E eu quando vim aqui, por exemplo, o lugar estava preenchido, mas precisavam de tecelões, porque foi nessa altura que vieram máquinas novas. Foi em 82, 83, vieram máquinas novas, foi quando eu vim da tropa, fui para a tropa em 81, em 83 regressei, vieram máquinas novas e então puseram-me a tecelão. Até quem me ensinou nessas máquinas foi mesmo um montador suíço. Foi ele que me ensinou como é que funcionava a máquina. Sim, muito, não tinha nada a ver com as outras máquinas. Essa máquina era muito importante em todos os sentidos. Enquanto que as outras máquinas, por exemplo, eram de lançadeira, aquelas máquinas eram de projeto. Fazia o dobro da produção, em primeiro lugar, que isso é muito importante. Em qualidade, não temos comparação em qualidade, para mim era muito importante. E era uma máquina que dava muito menos trabalho, enquanto para pôr a andar a outra tinha que se fazer esforço físico, e esta não, esta carregar em pistões. Por aí, mais automática. Tinha lá um pequeno quadro, já tinha lá umas luzinhas que dizia mais ou menos onde é que era a avaria. Essas primeiras. Já foi acho que foi das primeiras que já tinha qualquer coisa. Tinha lá uma luz vermelha a dizer que aquela avaria já era ali e já tinha informática. O tecelão teve meio de anos. Depois disso, chamaram-me para ajudante afinador, foram 2 ou 3 afinadores embora. Pronto. O afinador, o que é que o afinador faz? Há uma avaria qualquer no tiar, ou uma avaria, ou rebenta muitos fios, tirando a avaria mesmo de partir peças, pode partir uma peça qualquer, o afinador o que é que faz? Tem que substituir aquela. É um trabalho técnico mesmo. Aprende-se, isto é como um mecânico de automóveis, é igual, nem qualquer um faz. Há muitos mecânicos, não é? Tem que se aprender com o tempo. Pronto, hoje começamos das coisas mais práticas, mais fáceis. Começámos a tirar um parafuso aqui, outro lá e tal, e com o tempo, depois já tirámos, em vez de um, já tirámos 6 ou 7, depois não sei o quê, e começa-se, as avarias também ensinam muito, as avarias começam a aparecer, não é? Começa a aparecer uma ali, pronto, começa a avaria, depois nós vamos com as próprias avarias também nos ensinam a trabalhar. Um afinador não é só mudar peças, tem que ver, ele está a fazer pouca produção, tem que saber o motivo, deve saber o motivo porque está a fazer pouco, está a arrebentar muitos fios, ou está a arrebentar muita trama. O afinador tem que ter aquele conhecimento assim, está a arrebentar muita trama, mas o tiar até a máquina pode estar boa, o fio pode não prestar, porque às vezes acontece isso, está a arrebentar muitos fios, está a fazer pouca produção. Eu estou a ver a máquina, não vejo nada de especial, não, a máquina está bem. Quem me dá a informação é o operador da máquina, diz assim, este problema está aqui a surgir, está a parar muitas vezes. Mas mesmo que ele não dê a informação, quem tira a produção, não é? Nós temos que fazer a produção ao fim do dia, faça a produção. E ao outro dia vemos aquela máquina só do X. Nós temos o levantamento de produção, porque não é o encarregado que o faz, temos um operário, não é? Um colaborador a fazer a produção, mas depois nós temos ele põe-nos lá e dá-nos conhecimento das máquinas que fizeram pouca produção. É o rigor da produção e da qualidade da tecelagem, isso é muito importante, porque além de afinador também sou o encarregado. Agora sou encarregado de secção. E então nós temos que ter as coisas importantes mesmo da tecelagem é a qualidade. A qualidade está acima de tudo. Claro, qualidade e produção. Também temos que ter produção, porque sem produção, então, nenhuma firma, pronto. Então temos que ter o cuidado de saber qual é a máquina que faz menos produção. E então temos a informação. Primeiro o tecelão diz-nos que aquela máquina, uma determinada máquina que está a fazer pouca produção, nós temos de ir lá e ver qual é o motivo, se é a respeito da afinação, se é fio, não sei o que mais. Mas além dessa informação de tecelão, também temos o homem, neste caso, o colaborador que faz a produção e dá-nos conhecimento das máquinas que faz pouca produção. E então nós vamos lá tentar saber o porquê e resolver o problema, ou a afinação, ou o fio, ou... Nossos objetivos é sempre fazer mais e melhor. É fazer mais e melhor. O objetivo é esse, para a empresa continuar sempre para a frente, como cresceu até aqui.